Olá! Seja bem-vinda ao nosso programa Dri Responde. Um programa onde eu respondo todas as dúvidas da minha audiência sem enrolação. Porém, quero me apresentar primeiro. Eu sou Adriana Brunelli, mentora para decoradores de eventos. E aqui no meu perfil eu ensino você, decoradora, a lucrar 3 vezes mais trabalhando menos. E o tema de hoje, que nós deixamos lá nas caixinhas, foi entrega com experiência. Dri, como é isso? Então, eu trouxe esse tema, por quê, decoradora? Eu percebo que na nossa área, no nosso mercado, existe assim pessoas muito talentosas, muito mesmo. Porém, ainda existe um grande problema de achar que você ser talentosa é a única forma de você entrar para o mercado. É ser talentosa que vai te levar aonde você tanto deseja, que é ter o seu cliente ideal, que é você trabalhar com a margem de lucro, que é para você não trabalhar tanto. E na verdade, aqui no nosso perfil, a gente explica muito sobre isso. Nós trazemos aí diariamente técnicas e estratégias para que você possa, assim, trilhar um caminho, entrar num ponto de partida, que é o que você está se encontrando hoje, para ter um ponto de chegada. E quando você trilha essa estrada, muitas vezes você fica perdida. Então eu trouxe um tema aqui hoje que eu acho de muita importância. Eu acredito nisso, acredito que isso precisa ser feito. E você, como é uma decoradora talentosa, não basta somente você pensar no resultado final, e sim o que esse resultado ele traz para a sua empresa de benefício e para o seu cliente. Então aqui com o nosso tema de hoje, entrega com experiência. Adri, o que você quer dizer com isso? Então, o que é uma entrega com experiência? Primeiramente, isso aqui foi uma pergunta, tá? Então tudo que nós estamos aqui respondendo hoje, nosso tema de hoje, o nosso programa de hoje é Dri Responde. Então, se você não me conhece ainda, então siga e me curta, porque se você fizer isso, você vai receber mais informações. Então, para que você possa receber mais informações como essa no nosso Instagram, você curtindo e nos seguindo, com certeza você vai ser levado isso aqui a você todas as vezes que a gente estiver aqui em lives de programa, que de terça-feira é Dri Responde, e de segunda-feira também nós temos o Papo de Gestora. Então, com isso, eu vou responder aqui uma pergunta de uma decoradora, que eu já coloquei ela no tópico aqui, para quê? Para que vocês primeiro, para que você, decoradora, entenda qual é a importância e o que é isso. Então, vamos lá. O que é uma entrega com experiência? Entrega de decoração de eventos com experiência, ela vai além, muito além da montagem do evento, muito além do que você entregar o evento. Nossa, entreguei o meu evento, tudo que estava lá no contrato está aqui, entreguei o meu evento. Então existe um envolvimento, uma abordagem que encanta, que surpreende o seu cliente e também os seus convidados em cada detalhe do seu projeto. Então, você entregar um evento com experiência é uma forma de você criar uma experiência envolvente, emocionante, onde cada detalhe dessa decoração, elemento da decoração, traz sentimentos que envolve e que emociona o seu cliente. Então, a diferença de você fazer um projeto e colocar lá o que está no contrato, existe uma diferença muito grande de você envolver aquilo. Então, isso é o que é uma entrega com experiência. Estão explicando aí para a decoradora que fez essa pergunta, tá? Vamos para a próxima pergunta. Por onde começar para causar uma experiência da minha entrega? Muito boa pergunta. Então vamos lá. A entrega da experiência, ela começa a partir do momento que você tem a concepção do evento.
Quando você está ali desenvolvendo um conceito ou um tema, tá? Que tenha significado para o seu cliente. Isso pode incluir várias táticas dentro do seu projeto, dentro do processo do seu projeto. Vamos dizer, na paleta de cores. Você pode criar um momento envolvente na paleta de cores, no estilo do seu cliente, no detalhe que toque o emocional do seu cliente e que reflita valores, desejos, memórias especiais. Então, isso é você causar uma experiência, você entender, tá? Então, para essa pergunta aqui, por onde começar, eu estou te falando isso. Tem muita coisa aqui, gente, que vocês vão entender, tá, decoradora? Você que está aqui me seguindo, que é decoradora, então você vai entender que eu tentei dividir isso em pedaços, em perguntas, porque tiveram várias perguntas, então fui dividindo isso para que vocês chegam à compreensão dessa experiência, se você realmente, decoradora de eventos, está causando uma experiência na vida dos seus clientes ou não. Ou se você está a caminho, ou se você não sabia que, sabe, esse simples detalhe vai te dar um retorno gigantesco a partir do momento que você dá o devido valor à experiência, em causar uma experiência para o seu cliente. Vamos lá. Dri, e se eu não quiser causar uma experiência, e sim somente entregar o que foi contratado? Veja bem, é uma escolha sua, tá? Você querer causar experiência na vida do seu cliente, além de um produto, porque no final nós entregamos também um produto, só que o nosso produto tem algo que é como um iPhone. Sabe quando você tem aquele desejo de comprar aquele celular da última geração, último agora, qual foi? iPhone Pro Max 15. E você fica com aquele desejo de ter aquilo. Ele é um produto, só que ele causa um desejo de posicionamento, um desejo de autoestima, é um desejo. O iPhone ele foi feito para isso. Eles despertam um desejo em pessoas até que podem e às vezes nem têm condições de comprar aquilo, não tem um salário compatível, mas se torna tanto desejo que a pessoa ela se disponibiliza a resolver a situação, que parcele, que empreste, mas ele vai lá e compra. Então, a experiência, você causar experiência no seu cliente é fundamental, pelos tempos que nós estamos vivendo hoje, principalmente na área de eventos. Área de eventos, nós somos fornecedores de realização de um sonho. Não é simplesmente fazer um arranjo, tá aqui. Uma mesa de doce, tá aqui. Então isso, você tem que ter um a mais. Então eu tenho uma coisa boa e uma ruim. Tudo bem. Se você decidiu não, eu não quero mais complicação para mim. Não, o cliente gostou disso, eu vou lá e entrego. Ótimo, tá. Uma escolha sua. Porém, isso tem tempo de validade. E aí, que quando você não causa uma experiência, presta muita atenção nisso. Quando você não causa experiência ao seu cliente, ele vai te trocar você por outro. Que com certeza ele entendeu que se no mercado de hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, as pessoas, elas não querem somente uma decoração. O cliente ideal, vou voltar um pouquinho lá no cliente ideal, que te paga aquilo que realmente você acha que é justo, aquele cliente que você quer, que você sabe que naquele cliente você tem uma margem de lucro e que ele não vai te dar tanto trabalho, esforços, energia. Se você não entender que no mundo de hoje você tem que causar experiência, com certeza vai chegar um momento que as pessoas vão olhar para você, os seus parceiros de trabalho, as pessoas que te indicam, e ele vai em outra decoradora que está fazendo o que você não se comprometeu de fazer.
Então, isso é o que eu tenho do fundo do meu coração para dizer para você. Então, vivemos um momento hoje, na área de decoração, que quem permanece no mercado hoje é aquele que realmente olha para o seu negócio de forma estratégia, se renovando, trazendo ideias diferentes, criatividade constantemente. E é uma escolha, se você quer ou não vir para esse lado, o lado da gestora, porque isso sim é ser gestora do seu negócio. Então veja que você já é talentosa, você precisa aplicar emoções, experiências no seu negócio. Então a partir de hoje, se você não fazia, procura fazer, para que você também possa ser uma decoradora que lucre muito mais e trabalhando menos. Então vamos lá, tem uma próxima pergunta aqui. Qual é o benefício de entregar um evento com experiência? Boa, hein? Fundamental essa pergunta. Vamos lá. O evento, quando você entrega ele com uma experiência, ele se torna memorável. Porque você atingiu a memória do seu cliente. Você tornou aquilo mais do que ele esperava. Ele pensa assim, nossa, você me surpreendeu. Eu esperava que ia ser lindo, mas não tanto. Eu escuto isso das minhas clientes. Adriana, eu confiei plenamente em você, mas você se superou. Você superou a minha expectativa. Olha que delícia você ter esse feedback do seu cliente. Então, você tem que entender que aquilo que você está entregando já é lindo. A natureza é maravilhosa, as flores são maravilhosas. A sua criação é um talento seu. Porém, se você não souber transformar esse talento, ter a estratégia certa e transformar essa estratégia numa experiência, você vai ser mais uma do mesmo. E é essa criação de experiência, é esse movimento que você faz dentro do evento, ela fica uma marca inesquecível perante os seus clientes e a sociedade. Então pensa, não é só arte, não é só na arte floral, nos seus móveis, no seu projeto, mas também nos sentimentos que pode causar tudo isso ao se dedicar em cada detalhe. Veja, quando você está ali, são várias pessoas que estão te vendo dentro de um evento. Dentro desse evento pode ter possíveis clientes, amigos, familiares que estão se programando para um evento, para um aniversário, para um casamento. Então veja a oportunidade que você tem. Presta atenção, qual que é o benefício de tudo isso. Então quando você entrega esse evento memorável para você e para o seu cliente, porque aqui está duas linhas, duas extremidades sendo beneficiadas. Então esses são os benefícios de um cliente satisfeito, um cliente que vai falar de você e você se beneficia para a sua marca. Olha lá, a sua marca, ela vai ser falada. Você viu aquela decoradora, a entrega de evento, nossa, a noiva era minha amiga, ela ficou tão feliz, ela viu cada detalhe que a decoradora colocou. Mas existe uma forma de fazer isso, uma estratégia, uma experiência. Até tenho perguntas aqui, fique comigo até o final, que tem uma pergunta aqui que uma decoradora fez, que você vai entender o passo a passo que você vai conseguir aprender a fazer isso. Então, os benefícios são gigantescos. E ele ainda não é o resultado final. Ele é um processo. Então, ele é um caminho. É uma estrada que você percorre, é uma jornada que você tem com o seu cliente, com a sua empresa. Um comprometimento que você tem com a sua empresa, desde o primeiro momento, você entra nessa jornada junto com o seu cliente e junto com a sua empresa, para que você possa lucrar 3 vezes mais e trabalhar menos. Isso é um pedaço, é uma tática que você tem para você conseguir chegar ao resultado final. Qual que é o resultado final? O reconhecimento do seu cliente. A felicidade dele ter te contratado.
a satisfação dele de poder falar a empresa que ele contratou. Ele se sente orgulhoso, ele vira seu fã. E qual é o seu compromisso e o seu resultado? Você chegar no final do evento e falar assim, nossa, esse evento realmente me deu lucro e nem trabalhei tanto para ele. Foi suave, foi leve, foi gostoso trabalhar com esse evento. Porque desde o começo eu entrei num caminho, entrei numa jornada dentro da minha empresa, que eu fui pontuando ponto a ponto, tudo que eu precisava fazer e fiz da forma certa. E esse é o resultado hoje. Eu olho para esse evento e estou indo embora feliz com um feedback desse. Olha lá, e eu estou feliz porque eu estou lucrando, eu estou vendo os meus lucros e nem trabalhei tanto. Então, essa é a resposta dos benefícios que você tem. Um dos benefícios dentro da trajetória que você caminha quando você tem uma experiência a entregar. Ok? Então, vamos lá. A próxima pergunta aqui. A empresa que entrega experiência, boa essa, hein? É mais reconhecida no mercado? Com certeza. Com certeza. Sem dúvida. Ela eleva, pensa comigo, decoradora, quando você leva uma experiência ao seu cliente, a sua autoridade de fazer o que você faz, ela fica muito mais clara. O seu cliente, ele entende que você tem propriedade no que você faz, que você não é uma decoradora, você é uma empresária, gestora do seu negócio, você é estrategista e, além de tudo, você leva uma experiência incrível para o seu cliente. E o seu cliente começa a entender que você não vende um produto, você entrega um sonho. E mais do que ainda, o seu cliente imagina. Então, sim, você vai ser muito mais reconhecida a partir do momento que você entender que você criar uma experiência, que não é simplesmente, isso aqui foi o contratado, eu estou levando. Tá, tudo bem, você tem um contrato, só que dentro desse contrato, você precisa criar essas emoções. Você precisa mexer com o sentimento a cada detalhe que você coloca. Porque vamos falar, a decoradora, ela é movida à emoção. Ela se entrega também. Ela sente sentimento naquilo que ela está fazendo. Ela ama o que ela está fazendo. É um talento. Já é produzido com amor. Só que esse amor não pode ser só para você. Você tem que pegar esse amor junto com esse talento seu e transmitir para o seu cliente o que ele vai sentir lá no final, quando você entregar o evento. Então você tem que estar disposta, primeiramente, a gostar de pessoas, em ver pessoas realizadas. Então, se você está passando por um processo, às vezes, na sua empresa, decoradora, que você não está legal, que você não está vendo lucros, que você está trabalhando demais, essa essência não pode sumir da sua vida, da sua empresa. Essa essência de você entender que você tem que levar experiência faz parte do caminho para que você deixe de trabalhar tanto como você está trabalhando, para que você veja os seus lucros. Sabe por quê? Quando você entrega uma experiência, o cliente, ele fala de você para outro. E fala muito bem. Ele quer te falar, ele quer te dar um feedback, ainda mais hoje, no momento que nós estamos vivendo, que as pessoas, elas não estão mais se sentindo tão inibidas de pegar um celular e falar. Ela fala, ela te manda por WhatsApp, ela bate uma foto. Ela lá no dia da festa está falando da decoração. Isso é uma energia que transmite para os pais, para os familiares, para os amigos, para as cunhadas, para os primos, para as pessoas que estão ali vendo a felicidade dela. Olha como você levar a sério, você querer causar uma experiência para o seu cliente, como você é reconhecida. E isso te favorece. A quê? Você mostrar isso para a sua audiência. Você mostrar isso para o seu público, para os seus seguidores. Para o cliente que está ali te observando e vindo por alguns meses querendo fechar com você.
E daí sabe o que ela vai pensar? Ela fala assim, nossa, eu queria tanto aquela decoradora. Eu vejo as noivas fazendo depoimento. Eu vejo a felicidade deles falarem que foi mais do que eu esperava. Mais do que ela esperava. Pensa, quais são os benefícios, as oportunidades que você tem de ser uma decoradora que leva uma experiência. Então, sim, a empresa que entrega experiência é muito mais reconhecida no mercado. E se você é mais reconhecida, você tem um cliente ideal. Se você tem um cliente ideal, você tem mais margem. Se você tem mais margem, você fica muito mais feliz e você tem mais tempo para você. Porque daí você não fica naquela loucura, querendo pegar todo tipo de cliente, porque você tem que apagar incêndio dentro da sua empresa. Você está vendo que existe uma jornada? Existe um caminho que te leva a você lucrar mais, trabalhar menos. E isso aqui é muito importante, faz parte desse caminho. Então você está cheio de obstáculos. Então dá 2 passos para trás. Começa a partir de hoje. Não, eu vou ser uma decoradora reconhecida pela experiência que eu levo aos meus clientes. Pela minha empresa, pelo meu talento, pelo meu lucro, pelo meu tempo, pela minha valorização. E eu quero levar, eu quero transbordar isso até os meus clientes, porque eu quero ver o meu cliente feliz. Essa é a minha missão dentro da minha empresa. Veja quanta coisa envolvida, que é gostoso de você sentir o que você leva na vida das pessoas. Então, essa é a minha resposta para essa pergunta. E daí nós temos aqui também mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Dri, como eu posso descobrir alguma habilidade em mim para eu levar experiência ao meu cliente? Muito boa essa pergunta, hein? Então vamos lá. Decoradora que está aí, que me fez essa pergunta. Na verdade é inverso, tá? Você tem que ter habilidade sim, com certeza. Mas existe uma forma, uma estratégia, no qual você precisa entender o seu cliente. Quando eu entrei no mercado de eventos, vou contar um pouquinho dessa passagem para você. Eu percebi que eu não tinha, assim, tantos móveis. E na época, nem era uma fase de móveis como é hoje, laudes. Não existia isso. Era mais você levar um arranjo para colocar em cima da mesa de convidados, uma mesa de doce. Eu falo que naquela época a gente fazia uma decoração com uma Kombi. Hoje, vai 2 caminhões. Então, o que eu percebi? Que todo mundo entregava a mesma coisa. Cada um dentro do seu jeitinho, dentro do seu talento, né? Então, todo mundo no mercado era assim. Até que então, eu comecei a perceber que eu tinha que fazer um diferencial. Poxa, quem sou eu no mercado para me destacar no meio do mercado de Londrina, Paraná, né? Dos nossos outros profissionais. E eram profissionais excelentes, profissionais de 20 anos, de 15 anos, eu estava começando. E eu comecei a entender que a minha criatividade, eu tinha que falar mais da minha criatividade. E aí foi quando eu descobri que era algo que estava escasso no mercado. E com isso eu fui construindo a minha autoridade dentro da criatividade. E com isso eu comecei a perceber que, assim, inconscientemente, eu comecei a perceber que eu começava a analisar muito o cliente. Eu perguntava muita coisa para ele, coisas às vezes até que não fazia parte da decoração, mas para mim fazia sentido. Porque aquela parte que eu perguntava, eu ia transferir isso para um detalhe no dia do evento. E foi aí que eu compreendi que eu tinha a habilidade de interpretação. Então, quando a pessoa falava alguma coisa para mim, eu sou assim até hoje. Quando a pessoa fala alguma coisa para mim, eu tento interpretar de uma forma que eu possa levar isso para o meu evento. E foi aí que a minha empresa foi crescendo, e eu fui, assim, chamada até de uma decoradora criativa. A Adriana é muito criativa. Então, os clientes vinham até mim, ou até mesmo os parceiros, assessores, e falavam, Dri, eu trouxe aqui porque está complicado eu entender o que essa noiva quer, e eu acredito que você vai conseguir entender. E era uma questão muito natural para mim, porque para mim não fazia sentido eu fazer um projeto sem primeiro conhecer a pessoa. Então, a primeira habilidade que eu vou deixar para você hoje,
procure entender o sentimento do seu cliente. Procure escutar mais, fazer perguntas que realmente vai te dar um resultado. Que esse resultado, ele vai sim te dar ali na hora do seu projeto, você vai lembrar, isso aqui combina com aquilo que ela falou. Então você vem trazendo sentimentos, está vendo? Então isso é uma das habilidades, porém não adianta, você sem o cliente você não consegue ter essa habilidade. Então você precisa entender que você precisa ter essa afinidade com pessoas, você tem que saber conversar com ela, querer saber, querer ir lá no sonho dela e ir um pouquinho mais profundo. E com isso, você vai criando essa habilidade, isso vai aperfeiçoando, vai aflorando dentro de você, passo a passo, naturalmente. E daí sim, você cria uma habilidade dentro de você, tá? Respondendo aí a sua pergunta, eu diria, interprete o seu cliente. Faça uma interpretação de texto. Sabe aquela história na 5ª série, quando a gente vai para a escola e a professora dá um texto? E você precisa interpretar esse texto, e daí com as suas palavras, você escreve ali, assim é o seu cliente. O seu cliente é a história que você tem que interpretar de forma que você cause experiência na vida deles. Bom, vamos lá. Dri, eu foco só na entrega do evento. O que fazer? Bom, como eu estou dizendo aí, né, a importância de você não só focar na entrega, né? Pronto, entreguei. E sim, ele é um pedaço da sua empresa. Você tem que entregar um evento. Então você pode estar acreditando que o foco do seu trabalho deve estar na estética visual. Eu terminei de entregar, tá lindo. Tudo bem, estar lindo faz parte, tem que estar lindo mesmo. Mas se faço uma pergunta para você e fala assim, olha para o seu evento, para o seu projeto que você está fazendo hoje e fala assim, qual é o aspecto, o que eu estou trazendo de experiência para o meu cliente nesse projeto? Está emocionando? Quando ele chegar e ver de impacto, o que vai mexer com ele? O que ele vai entender quando ele olhar tudo isso? Será que eu vou superar essa expectativa? Então, isso faz parte de uma entrega. Uma vez eu fiz um projeto que a noiva, ela era agrônoma e eles tinham um sítio, na verdade era uma fazenda. E ela foi criada nessa fazenda e ela gostava muito de cavalos e tal. E uma fazenda, né, com gado. E eu tentei remeter alguma coisa disso. Gente, o criador, sabe o que eu coloquei? Que ela ficou encantada. Eu peguei um tapete de couro de boi, aquele de pelo mesmo de boi, e coloquei no laude. E se você for hoje nessas construtoras, nessas showroom, né, de empreendimentos gigantescos, que na minha cidade tem uma gigantesca. Quando você entra naquele showroom de apartamentos chiquérrimos, maravilhosos, de vez em quando você vê ali uma poltrona de pele de boi, naquele apartamento de milhões, um tapete com uma poltrona de linho do lado. E aquilo eu falei, olha, eu vou dar um toque de natureza, vou lá dentro do sentimento dela, que ela gosta muito, vou trazer. Eu coloquei 2, na verdade. Ela gritou a hora que ela viu, eu não acredito que você colocou um tapete de pelo de boi. E foi isso que marcou ela. Então você está vendo o que é trazer essa experiência, ir lá no sonho, na vida da pessoa e trazer os sentimentos que envolvem essa pessoa. Então, se você hoje, você foca só no evento, você ainda está presa no visual. Só que o visual tem algo que antecede o visual, que é essa experiência. Então, essa é a essência de você trazer para o seu cliente isso, tá? Em primeiro plano, uma experiência. E com certeza, essa experiência tem que ser focada num resultado final totalmente maravilhoso. E com certeza, decoradora, você tem talento para isso. Você só precisa hoje entender o que é levar essa experiência sua com muito mais valor agregado para a sua empresa, para você, para que você seja reconhecida, para que você traga mais clientes, você atrai mais clientes
de potencial que com certeza ele vai olhar e falar assim, não, essa decoradora tem um diferencial. E isso, ela vai falar isso para outras pessoas. E sabe o que é muito interessante? Quando o cliente, na segunda ou terça-feira, quando você liga ou ela te liga, ela fala dos detalhes. É incrível, ela vê os detalhes. Ela fala, gente, você colocou para mim ali uma coisa que eu queria tanto, mas eu nem sabia que eu queria aquilo. Olha lá, eu tenho noivas que elas falam assim, Dri, eu não sabia me expressar. Você foi além do que eu sou. Eu sou tudo isso que você colocou, porém eu não sabia me expressar. Você está vendo, você decorador, você está percebendo o que tem o antes da sua entrega? Existe um envolvimento. Você, como decoradora, você tem que ser estrategista e você tem que interpretar o seu cliente para que no dia do evento você fale assim, ela vai ver isso e ela vai ver que eu entendi ela. Isso é maravilhoso, é uma realização pessoal, primeiramente como empresa, tá? Eu falo isso com muita propriedade porque eu vejo isso nos meus clientes, quando eles falam, então eu falo, checkmate, acertei. E é muito satisfatório isso, é um desafio para você. Você se sentir desafiada a ponto de você falar assim, realmente eu causei na vida desse cliente. Ele nunca mais, quando ele lembrar de mim, ele vai lembrar daquele tapete de pelo de boi que eu coloquei debaixo de 2 poltronas de linho que estava no layout da festa. Você entendeu o que eu estou querendo passar para você? Então vamos lá, próxima pergunta aqui. Dri, poderia me dizer o que eu estou cometendo de errado ao não saber causar uma experiência? Ótima essa pergunta. Bom, eu vou dizer assim, os clássicos, tá? Se você estiver se enquadrando dentro desses clássicos, é porque você está perdendo essa oportunidade de trazer isso para a sua empresa. Então vamos lá, foco apenas no visual e não na experiência. Esse é o primeiro problema. Você está focando somente no visual, Não está dando 2 passos para trás e fala assim, peraí, deixa eu entender aqui como que eu vou trazer essa experiência para o meu cliente, tá? Não criar momentos de surpresa. Sabe aquela coisa assim que aquele momento ou aquele elemento que a sua noiva chega e fala, nossa, eu não imaginava que você ia trazer isso. Sabe assim? Então, lógico, tá, decoradora, que tudo que você leva para a sua empresa, no seu projeto, você já precificou lá. Você sabe o que você pode ou não levar dentro do seu projeto de precificação, dentro do que você sabe que você pode gastar. E lá na sua precificação, você tem aquela margenzinha de criação. Então, isso já está tudo estruturado na jornada da sua empresa. Sua empresa precisa de uma jornada. Não adianta você entrar numa estrada e você entra aqui à esquerda e você tem um obstáculo gigantesco, já cai no buraco. Não, vamos trilhar num caminho que realmente você fala, não, eu estou indo por aqui, agora eu vou virar aqui, opa, tem uma sinalização, eu vou arrumar isso aqui e assim vai. Então, crie momentos de surpresa. Se você não está criando surpresa nenhuma, você não está criando experiência. Então, se você está vendo aí os clássicos que eu estou falando, você vai ticando, tá? Não considerar o impacto emocional. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz um projeto, você tem que levar aquele projeto com um impacto. A pessoa tem que olhar assim, nossa, que projeto maravilhoso. Realmente eu me identifico. Só que ali, às vezes, você está fazendo uma planta baixa, você está fazendo um AutoCAD, ou você está fazendo de próprio punho. Eu também, muitos anos eu fiz de próprio punho, muitos anos. Eu vim fazendo aí, eu acho que de uns 5, 6 anos para cá. Eu sou da época que não existia planta baixa. Era aquela loucura, né? Não pode, não existe isso no mundo que nós estamos vivendo hoje. Você já está causando uma experiência na sua organização. Então, quando você impacta o emocional, que é aquilo que eu acabei de falar do tapete de couro, tá? Quem não viu essa parte, assiste essa live que vocês vão entender. Então, quando eu impactei com o tapete de couro, foi intencional? Claro, é o meu trabalho. Porém, ela não estava. Olha lá, eu causei surpresa, né? Eu não foquei somente
no visual, mas na experiência. Eu criei um momento de surpresa, ela se surpreendeu, e eu dei um impacto de emoção. Por quê? O impacto de emoção, ela reserva dentro da memória das pessoas. E com certeza ela sempre vai lembrar disso, quando ela lembrar da nossa empresa e do nosso projeto, tá? Então vê aí, pontua, tica, se você está fazendo esses 3 erros, se você está cometendo esses 3 erros. Se você está cometendo, a partir de hoje você não vai cometer mais. Vamos lá, a próxima pergunta. Qual o jeito certo para entregar um evento que leve experiência ao cliente? Ótimo. Então vamos lá. Eu falei aqui do jeito que você pode estar fazendo errado, que você não está construindo uma experiência para a sua empresa, e agora eu vou deixar aqui 3 tópicos. Como começar a fazer isso? Então, entender profundamente o seu cliente. Lembra da interpretação de texto? Quem chegou agora, volta lá que vocês vão entender, tá? Entender profundamente o seu cliente. Faz um raio-x do seu cliente. Entenda os sentimentos dele, as lembranças dele, os sentimentos afetivos que ele tem. Isso envolve você trabalhar isso e trazer para o seu projeto. Desenvolver um conceito e uma narrativa envolvente. Olha, quando você conversa com o seu cliente ele tem que entender que o que você está fazendo, ou falando, ou pedindo essas referências para ele, que isso é de muita relevância, é de muita importância para a sua empresa. E ele começa a se sentir importante, ele já começa a ter uma experiência diferente com você no seu dia a dia com ele. Às vezes, vou dar um exemplo aqui para você. Você fechou um contrato, e aquele no calor de emoção, você não consegue fazer todas as perguntas que são necessárias para que você crie experiências. Marque um dia com o seu cliente, fala, ó, hoje eu quero te conhecer melhor. Por quê? Você conhece um cliente, você não convive a vida dele, né? Você não sabe do que ele gosta. Ele veio através de uma indicação, ou ele te segue, ou ele te acompanha, ou ele foi em uma festa sua, ou ele lá procurou na internet e te achou, chegou na sua vitrine digital, e você fala, nossa, que vitrine é essa? Eu quero conhecer melhor. Então, é muito rápido essa conexão com o seu cliente. Tira um dia, fala, olha, eu poderia fazer uma reunião com você, online mesmo. Vamos se conhecer melhor? Ele fala assim, nossa, que importante isso. Porque é o seu casamento. É um dia especial, é único. E ali você começa a tirar referências. E essa narrativa, essa conversa, o que você fala com a sua cliente, ela vai se sentir muito importante e já criando uma experiência dela. Uma experiência que ela não vai ter com outros fornecedores. Porque cada um tem uma política de empresa. E você pode aplicar isso dentro da sua empresa. E personalização em cada detalhe. Como assim? Você com certeza é uma mulher talentosa, uma decoradora expert no que faz. Eu não estou aqui para ensinar talento. Eu quero pegar o seu talento e transformar ele numa joia, que você se sinta reconhecida, que você se sinta uma mulher bem paga pelo que você faz e principalmente você ter tempo para você, mulher. Esse é o objetivo do nosso perfil. Ensinar vocês o caminho que você tem que trilhar para chegar a lucrar 3 vezes mais trabalhando menos. Esse é o meu propósito aqui com você. Então, você pegar o seu talento e você ver que nos pequenos detalhes faz a diferença. E é nesse questionário, nesse raio-x, que você vai conversar com o seu cliente, que ele vai te falar, olha, eu gosto assim, eu sou uma noiva que eu não gosto das coisas muito espalhadas. Olha lá, ela tá te dizendo, eu gosto das coisas, eu gosto de você. Vou te dar um comentário que eu tenho às vezes com os meus clientes. Eu já tive clientes, noivas, arquitetas, que chegam em mim e falam, Adriana, eu gosto do jeito que você dispõe os móveis. Você tá vendo? Eu já tô sabendo que ela está vindo de encontro com o meu estilo e eu agradei, eu me conectei com ela por causa dos detalhes. Adriana, eu acho tão legal quando você coloca assim as coisas agrupadinhas. Você tá entendendo que você conversando com o seu cliente, você vai conseguindo personalizar os detalhes da emoção.
Eu tenho clientes, eu falo que eu tenho clientes par e clientes ímpar. O cliente ímpar é aquele que ele gosta de 1, 3 e 5. Quer dizer isso? Ele gosta de uma peça aqui, porém uma lá, outra aqui. Qual que é o cliente par? Ele gosta de agrupado 2, 4, 6. Ele não gosta misturado. E isso é de personalidade. Então, quando você começa a perceber isso, até a colocação das suas coisas, você começa a entender que aquele estilo daquele cliente tem que ser diferente do outro que você fez. E isso você vai se conectando com muitas outras pessoas. E é um talento seu. É uma forma de você expressar a sua arte. Tá vendo como existe uma diferença de você ter a sua arte, você ter o seu talento, passar por um caminho onde esse talento vai ser valorizado para que você trabalhe menos e lucre mais? Isso, e esse caminho, ele não é o único fator você ter experiência, é um deles. Então você precisa de vários elementos dentro da sua gestão financeira, da sua gestão de posicionamento, da sua gestão de entrega, que vai levar a esse caminho ao resultado final, que você tanto almeja, de ter um cliente de potencial. Mas não adianta você só ter o cliente potencial e não saber gerir a sua empresa. E isso aqui que eu trouxe hoje para você, esse tema, é muito importante para você isso. É um dos fatores que você precisa ter, é um dos caminhos que você tem que seguir. Então, vamos lá, deixei aqui o jeito certo também para que vocês possam estar aplicando, tá? 3 pontos fundamentais. E eu acredito aqui que nós estamos numa pergunta muito importante. Como poderia fazer um passo a passo? Então, vamos lá, eu quero facilitar isso para vocês, de como criar uma experiência ao meu cliente. Então, anota aí, tá? Vamos fazer um passo a passo. Primeiro, compreenda o seu cliente. Alinhar, até escrevi isso aqui, eu vou ler para vocês. Alinhar expectativas e sentimentos. Qual que é a expectativa do seu cliente? Qual que é o sentimento que ele vai sentir quando ele ver isso? Beleza? Desenvolvimento de um conceito. Crie um tema para a sua cliente. Bom, essa noiva, ela é uma noiva que ela gosta muito de verde, como a minha noiva veterinária, agrônoma, na verdade. Então, eu falava que ela era botânica, porque ela gostava de muita folhagem. Essa noivinha botânica, essa noivinha natureza, esse cliente natureza. Então, eles começam a se identificar, eu sou mesmo, eu realmente amo a natureza. Olha lá, tá vendo? E para você, até passar isso no seu planejamento. Próximo passo, planejamento detalhado, organizar a logística e um cronograma. O que você vai fazer e que experiência que você vai colocar em cada lugar. Olha lá, mais um, jornada sensorial. Ativar o sentimento dos convidados. Isso, o que quer dizer isso? Quando você causa uma experiência para o seu cliente, você não pode pensar só no seu cliente. Tem muitas pessoas ali que vão ver isso. Então você também está ativando quantos amigos ali daquela fazendeira estavam ali. E realmente tinha muitos amigos deles que também têm o mesmo estilo. Então quando você tem uma jornada sensorial, você está fazendo isso para outras pessoas também sentir esse sentimento de uma experiência incrível. Nossa, você viu no casamento da Valéria, a noiva chamava Valéria, você viu, a decoradora colocou umas coisas assim que eu até não achava que poderia colocar, porque é tão comum um tapete, tão comum um pelo de boi, mas a forma que você colocou, ele se conectou com os convidados e se conectou com o seu cliente. Personalização. Inserir toques únicos, seu e emocional. Olha para você e fala, o que eu faço de diferente no meu mercado? Que só eu faço. Você tem que descobrir isso em você e colocar esse toque dentro da sua empresa e que o seu cliente, ele enxergue isso em você. E sabe como você vai fazer isso? Causando experiência. Que quando você causa experiência, você vai aprimorando o seu toque. E com isso você vai ganhando mercado, ganhando clientes de potenciais mais elevados que possam sim te contratar, te pagar mais, porque você também está criando algo que demanda mais energia, mais tempo, tem mais valor agregado. Então, personalize e destaque, mostre isso. E montagem, garantir que tudo esteja impecável. Participe os seus funcionários. Olha, essa noiva é uma noiva que ela gosta disso. Eu queria que fizesse assim. A sua equipe interage também. E você olha,
tudo andando ao seu olhar. Não precisa você colocar, mas você dizer à sua equipe como é o seu cliente. E todos eles vão estar juntos com você para fazer essa entrega com experiência. E o último e melhor de todos, escuta essa. Depois que você fizer todo esse passo, sabe o que você vai ter? Um feedback. E coletar opiniões e fortalecer o seu relacionamento com o seu cliente, que no futuro pode voltar, e com certeza com todos os convidados e com a sua audiência, aquele que te procura, te deseja e quer o seu projeto na vida deles. Então, hoje aqui, nesse tema, entrega com experiência, essas foram as perguntas e respostas que eu respondi aqui para vocês. E se você não me segue ainda e está vendo essa live de hoje, curta e me siga para que você possa receber mais informações importantes como essa, participar das nossas lives de Dri Responde, você receber nossos Reels, todos os nossos stories, que todos os dias eu estou aqui, a cada dia, mostrando, ensinando a você técnicas e estratégias para que você seja uma gestora do seu negócio. Não somente uma decoradora, você é uma empresária que tem que ser valorizada, você é uma empresária talentosa e que se te falta gestão no seu negócio, você se julga, eu sou talentosa, mas eu não tenho gestão. Aqui é o perfil ideal que você vai encontrar as respostas, você vai ser trilhada por um caminho que você vai chegar a ter todo um reconhecimento, ter o cliente ideal, para que você possa, assim, dentro dessa trajetória, no final, você falar isso. Eu sou uma decoradora reconhecida no mercado, sou gestora do meu negócio, sou empresária e sou uma empresária que leva ao meu cliente experiências incríveis e eu lucro muito mais e trabalho muito menos, tendo essa estratégia na minha empresa. Um beijo para vocês e até terça que vem.